Palácio do Planalto acusa movimentos políticos e infiltrados de impedir o fim da paralisação dos caminhoneiros. Entidades da categoria também defendem a normalização dos serviços e denunciam que motoristas estão sendo ameaçados para não voltar às estradas. Professor Vila, bom dia. Acho que uma expressão que a gente vem ouvindo muito na rua é já deu, né? Já deu. Já deu. A grande questão é que nós temos uma crise de autoridade profunda no país, algo que nós falamos desde o início do movimento, não é agora, portanto, né? O governo não tem uma política de informações adequadas, né? Há um gabinete de segurança institucional que deveria tratar disso e não o fez. Se há infiltração ou não, o governo já deveria, com muita antecedência, saber se isso ocorre ou não. E se ocorre, tomar as providências devidas. A grande questão é que, em meio à crise de autoridade, o presidente é um omisso. Apesar disso, Michel Temer afirma que tem a absoluta certeza de que a greve termina hoje. Mas no Planalto, o gabinete de crise continua se reunindo nesta manhã para analisar os desdobramentos da paralisação. É justamente por isso que é uma crise de autoridade. Um presidente não pode fazer uma afirmação como essa. Ele está dizendo que tem absoluta certeza que a greve termina e não vai terminar hoje, como nós sabemos. Ele já voltou atrás inúmeras vezes, desde o seu primeiro pronunciamento, trágico, vale destacar, na última sexta-feira, tal. A grande questão é que a greve continua. A pergunta que fica é o seguinte: caso o presidente permaneça no cargo, ouçam o que eu estou dizendo, caso o presidente permaneça no cargo, que é uma questão que está sendo discutida hoje, né? Como serão os próximos 7 meses? Porque o que isso significa? Ele vai entregar o seu governo, o seu mandato, no dia 1º de janeiro do ano que vem, quando o presidente eleito a 28 de outubro, no segundo turno, que haverá segundo turno, evidente, né? Vai tomar posse na presidência da República. A pergunta é se o Brasil aguenta mais 7 meses tendo à frente um presidente que não é mais respeitado por ninguém, nem pelos parlamentares, pela população. O governo que morreu no dia 17 de maio do ano passado, quando da divulgação daquela conversa com o Joesley Batista, foi sepultado na semana passada. O Brasil não aguenta. E essa é a grande questão que se coloca hoje no Brasil. Michel Temer, o melhor caminho seria a renúncia e seguir o que determina a Constituição. Melhor caminho seria esse. Porém, dificilmente ele o fará. Recorde-se que a 18 de maio, dia 19 do ano passado, ele disse: eu não renunciarei, né? Passou um ano, a crise de autoridade só se aprofundou. E depois de tudo que nós estamos assistindo, não é possível o Brasil aguentar mais 7 meses de Temer. Essa é a pergunta. Vamos ver o que vai ocorrer. Entrega de combustível começa a ser normalizada e serviços de transporte público têm leve melhora pelo país. Em São Paulo, metrô e trens terão horário estendido e no Rio de Janeiro os ônibus devem circular normalmente hoje. Ministro da Fazenda alerta que a redução no preço do diesel pode pesar no bolso de todos os brasileiros. Eduardo Guardia sinalizou que, para atender a essa reivindicação dos caminhoneiros, o Planalto provavelmente terá que aumentar impostos. Eu acompanhei, professor, a coletiva dele ontem. Eles não detalham quais impostos podem subir. Lembrar que até o momento a conta desse pequeno prejuízo que vai ser distribuído para todo o povo brasileiro é de 13 bilhões e 500 milhões de reais. O governo vai ter de resolver. Vai resolver como? É claro, se de um lado ele diminui ou cancela impostos, ele cria outros. E a vida segue. A questão é que a população já está por aqui. Ninguém aguenta mais esse tipo de política e ninguém aguenta mais esse governo. Volto a perguntar, o Brasil resiste a mais 7 meses de governo Michel Temer? Sem ração suficiente, mais de 70 milhões de aves já morreram em granjas pelo país. Segundo produtores, esse número pode passar de 1 bilhão de frangos e porcos se o abastecimento não for normalizado nos próximos dias. E eu aguardo um pronunciamento de Michel Temer sobre o assunto, porque ele tem monomania franguínea, né? Na sexta-feira, no Confaz, né? Ele falou dos frangos. E no domingo, falou dos frangos também. O problema para Michel Temer, aquele que sequer paga as contas pessoais, que tem um laranja chamado Laranja Lima, Coronel Laranja Lima, nem as contas da filha, o problema para ele resiste no quê? No frango, né?
A questão é grave, evidentemente que eu estou brincando, é uma questão gravíssima, porque afeta a produtora, gente que colocou suas economias, seu trabalho em tudo isso. E esse incapaz, esse irresponsável, que não tem autoridade, jogou o Brasil na pior crise das últimas décadas. O que nós estamos assistindo. Porque poderia ter sido resolvido lá atrás, há 2 semanas, se ele tivesse tomado a atitude de presidente. Mas ele estava preocupado com o quê? É a pergunta, né? Olha a agenda do presidente, estude a agenda nos dias anteriores à greve. O que é que ele estava fazendo? As imagens da televisão ontem foram terríveis, com respeito aos frangos. Os avicultores levando em carrinho de mão frango morto de fome, para jogar no canto lá qualquer da fazenda, da sua avicultura, e sem nenhuma possibilidade de repor esse prejuízo. A televisão mostrou essa imagem, mas toda a economia brasileira tem frango para enterrar. E a informação da Infraero, falta combustível em 9 aeroportos do país. Dos 236 voos programados para até às 7 horas da manhã de hoje, 13 foram cancelados e 24 estão com algum tipo de atraso.